discussão pesada no Donos da Bola sobre o VAR e quem é melhor, Alan Patrick ou Monsalve. Veja. Quem está jogando melhor nesse momento? Alan Patrick ou Monsalve? Que baita enquete, velho. Alan Patrick ou Monsalve? Cara, sério, muito boa. Tu tem... Gostaram da enquete? Ótimo. Espetacular. Legal. Quem tu achou da enquete, Alexandre? Tá me olhando com uma cara de apavorado. Eu não sei se eu dou risada ou se eu ainda debato alguma coisa, né, cara? Por quê? Isso aqui é ridículo, né? Isso aqui é uma das coisas mais ridículas que o programa já fez. É uma das perguntas mais ridículas que já apareceram numa enquete dos donos da bola da história do programa. Isso aqui é o seguinte, cara. Mas o que tem, cara? Cara, se for assim, ó, quem está jogando melhor? Por exemplo, assim, sei lá, toalha pro Alan Patrick se secar, sei lá, jogando a bola pro Alan Patrick bater uma falta. É que isso aqui, na verdade, o Monsalve ele tem que pedir licença para estar na mesma enquete que o Alan Patrick. Mas por quê? Então, cara, assim, eu te respeito muito, tu sabe, gosto muito de ti, inclusive da trajetória que a gente tem, né? Eu só perguntei por quê. Eu sei, tá. Mas além do perguntar o porquê, a gente tem que cuidar, né, pra não fazer o papel de ridículo, né? Porque, tipo assim, isso aqui, a gente não tem discussão, entendeu? Não tem? A gente não tem discussão nisso aqui. Não? Então, Lembrando que a enquete é neste momento, né? É no É o momento. agora. E não É o quem agora. é É o melhor. agora, é hoje. Não 3 rodadas Isso. disputadas do Campeonato Gaúcho. É o agora. Isso. É o agora. Não é um Quem é Monsalve no quem é A final. trajetória não se quem compara. quem é o artilheiro do Campeonato Gaúcho? Opa, só um pouquinho. Paulinho, baixa o microfone do Grilo. Baixa o microfone do Grilo porque tá atrapalhando. Quem é o artilheiro do Campeonato Gaúcho? Alan Patrick. Opa, beleza. Quem é que é o cara que é um dos líderes de assistências do Campeonato Gaúcho também? Alan Patrick. A gente pode pegar outros dados se vocês quiserem, mas aí é que tem uma galera que não gosta muito assim, né, de como é que é. Estatística. Não gosto. A turminha do SofaScore, meu Deus. Então só diz o seguinte. Isso. Então, sabe, cara, eu lastimo pro telespectador, eu fico... Eu peço desculpas, inclusive, Mas por que para isso, o telespectador por a gente fazer você passar por isso. Não, mas aí o telespectador agora vai ter a oportunidade de participar dos Donos da Bola, um dos maiores programas esportivos deste país, tá? E poderá colocar a sua opinião através da enquete para vermos quem está jogando melhor neste momento. Muito bem. Tu acha infundada a enquete Cara, essa também? enquete Só que a gente é- vai debater em seguida, tá? Ah, A gente tá. vai debater em seguida. Tá bem. Tá? Tu aprova a enquete, Carlos Guimarães? Não, acho a polêmica boa. Tu acha A boa? polêmica. É? A minha resposta... É que o obje- Quer que eu dê um spoiler da Não, resposta? é só uma Não. manchete, então. Vai ser difícil eu discordar do Eros, se essa é a resposta. O Maurício Saraiva, de GZH e do Globo Esporte, ele fez uma coluna dizendo que o Inter foi beneficiado em um pênalti absurdo no Estádio do Vale. Tá? E aí, dirigentes do Internacional, Nelson Pires, que é o vice de marketing, o Guilherme Malê, que já foi vice jurídico, outros líderes ou lideranças do Internacional, pegou o recorte na rede social e começou a repostar este recorte, dizendo, isso aqui é um absurdo, isso aqui é um absurdo. Eles foram direto na pessoa. Tá? Esse é o primeiro ponto. No pessoal. No Pessoal, eu tô falando do institucional. Isso. O institucional não foi direto. Isso. Não foi direto. Mas aí sabe O por quê? institucional não foi direto. Sabe a minha por quê? vírgula tá no institucional. Exatamente. Sabe por quê? Porque aí eu vou te dizer, o Inter tá com receio, tá? De que, fazendo essas questões mais pessoais com instituição, fomente talvez animosidades que a gente já falou, por exemplo, na época do Renato. Então não faz. Não, mas aí Então não mas a faz. pessoa porque daí física tu fomenta- pode, né? É que daí tu- Porque ele está atingindo... Então não Mas a faz, pessoa- Ernest. Eles estão... Não tem lógica. Não tem lógica. 90% que diz que foi pênalti. é, mas- Eros. 99% diz que é pênalti, aí tu faz
tu dá uma letra, porque foi uma letra que o Inter deu pro Maurício, Isso. que é meu amigo, nosso amigo. isso, E outra, eu tô longe de ser fiscal de opinião alheia. Cada um tem a opinião que Isso. quiser sobre qualquer lance. Isso aí. Se o Maurício achou que não foi pênalti, tá no direito Mas, dele. cara- Se o Internacional se revoltou, tá no direito dele. Se vocês estão revoltados com a opinião, tá no direito de vocês. E é tudo legítimo. Não, mas olha Pra só. mim é tudo legítimo. Mas só um pouquinho. Aí nós temos que dividir. Uma coisa o CNPJ e o CPF. Mas nós estamos, Ele como mas CPF, não, mas olha só, não o é vice... Mas não é essa a questão, Não Ernest. é essa a crítica, isso a gente acha normal. A crítica em relação ao institucional. Perfeito. A nota foi Isso. publicada. Não, É mas essa o a crítica. institucional não é para o Maurício. Exatamente, isso, O claro, é institucional geral. é pro Maurício, Mas é é geral, justamente a ele crítica. Mas não teve o foco institucional necessário. Só um pouquinho, então me ouçam, só um pouquinho. Quando se fala de narrativas, tá? Não são só da imprensa que eles falam ali. Eles falam de narrativas como o Eduardo Magriço, por exemplo, que vai ser difícil o octa. Ele fala de narrativas como o Antônio Brum ali, 3 jogos, 3 VAR, 3 pênaltis. Essas narrativas que eles estão falando. Porque, cara, é um absurdo. O Luciano Oxman é gremista. Os caras querem me dizer, o Eduardo Magriço, o Antônio Brum, os gremistas das redes sociais querem me dizer que o Luciano Oxman, gremista, vai, sendo o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, ele vai permitir que o Inter, o maior rival dele, seja beneficiado. Aí é ser muito Cara, lunático, cara. O Noveleto foi presidente eu ia anos. falar isso. O Noveleto... Pera só um pouquinho. Era a mesma, Não, era a pera mesma só um pouquinho. narrativa, Não, pera só só que um o pouquinho. inverso. O E inverso. eu dizia... Peraí, não, Só que a mesma coisa. não. O Noveleto foi presidente anos da federação e era colorado, cara. Cara, eu não aí- queria entrar nessa, velho, na boa, assim. É que, né? é que senão... e o que- Pai, eu não queria entrar nessa. Eu também não. Eu não queria Mas entrar também nessa. não. Não, mas é que- como? O que? Não, eu só quero entender. Eu só quero entender. Tu quer entrar em quê? Não, olha o que tu tá falando do Luciano Oxman. Não dá é que aí tu pra- começa a sugerir... Eu não falei, eu defendi o Luciano Oxman. Não, esquece o gremista, ele é Eu presidente da defendi o federação. Luciano Oxman. Não, o cargo dele é ser presidente da federação. Mas é Vamos tomar justamente cuidado. esse o absurdo. Mas é esse o absurdo que eu estou dizendo. Eu estou defendendo o Luciano Oxman. Eu estou querendo dizer o seguinte, quando o Mas é que tu não vice- precisa citar o time. Tu pode falar Luciano Oxman, o cargo dele como presidente. Quando tu coloca o time, tu já coloca uma vírgula gigantesca na capacidade dele. Ou vai beneficiar, ou vai prejudicar. Isso passa longe, como passava pelo Noveleto. Isso fica mais na arquibancada. Olha Sabe aquela só, coisa? gente. O Noveleto vai beneficiar o Inter, o Luciano vai beneficiar o Grêmio. Ou então não vai querer transparecer que está beneficiando o Grêmio porque é gremista. Gente, na boa. Vamos segurar um pouco. Tem uma coisa que, na minha opinião, se sobrepõe a todas essas narrativas, e aí é pro torcedor, né, que vai racionalizar em cima do fato. Fato sempre se sobrepõe à narrativa, que é o seguinte, cara. Tirando, na minha opinião, o lance do atacante do Brasil de Pelotas, que deveria ter sido expulso no choque com o Rodrigo Ali, no chute com o Rodrigo Ali, pra mim ele deveria ter sido expulso. Em geral, o VAR acertou em todos os lances. Tá, mas aí tu vai me dar uma chance. Em todos. Aí tu vai me dar uma chance. O resto Tá. vem com narrativa, Tá. me desculpa, Tá bom. mas o VAR, Tá bom, ele não, tem só um pouquinho. atuado bem, perfeito. como em geral, Tá bom. ele atua Tá bem. bom, tá Se bom. não fosse o VAR, O a torcedor- gente teria muito mais O torcedor, lance, o torcedor, muito o mais torcedor lance não errado. faz, o torcedor não faz, não lê e não raciocina sobre narrativa. O torcedor não. É paixão, é paixão, calma. Não. é paixão, Generaliza. é paixão, Não é generaliza. Pega a paixão. narrativa sim. É Calma, paixão. não é narrativa O sim. torcedor, às vezes, alguns torcedores O são torcedor cegos. às vezes não pega o Alguns. fato. Narrativa Alguns. ele pega. Narrativa Calma. pega. Tá, calma, olha só. Eu quero pegar essa questão do VAR para colocar o seguinte, tá? O porquê que o VAR é importante. O porquê que o VAR é importante. O Internacional só teve 3 pênaltis a seu favor por causa do VAR. Exato. Os 3 pênaltis não seriam marcados, o que seria um escândalo. Os 3 lances foram pênalti. Ilegítimos. Não fosse o VAR, o Internacional teria 3 pênaltis sonegados. E é pra isso que o VAR Esse existe. é óbvio. Mas é por isso que eu aí, citei o Ernest, Luciano. o cuidado que a gente tem que ter é o seguinte. O VAR não está beneficiando o Inter. Não, tá o beneficiando VAR o está jogo. corrigindo o erro do campo. Está trabalhando. Está beneficiando o jogo. Tá, mas Exato. Tá tudo bem, mas Por só quê? quem tá dizendo o contrário é o Grêmio.
Mas esse é o ponto que eu... Mas aí nós Não, o Maurício discordou de um lance. O Maurício Mas não disse. esse é o ponto... Não, pra ser bem justo com o Maurício Mas Saraiva. esse Ele é o não ponto disse que eu tô te falando das narrativas. Perfeito. Ele não disse que o VAR está agindo em prol do Inter. Ele não disse isso. Ele só achou um absurdo ser marcado. Ele acha mas que... eu não falei sobre não, isso. Sai na coisa. Eu sei que tu não falou, só tô explicando. Ele acha que não foi pênalti. E ok, ele é voz isolada. Assim como eu, pra mim foi pênalti claríssimo, o jogador abre o braço. Assim como eu acho que a expulsão foi equivocada. E pronto.